Canal Pecuária Sem Segredos. Sou José Luiz Porto, veterinário, e vamos dar seguimento ao módulo 3, entrando propriamente dito na recuperação de pastagem. É uma grande preocupação com o que nós temos hoje quando se fala em recuperação de pastagem, porque a gente também tem a consciência que todas as vezes que a gente fala que vai ter que ter investimentos, é importante que o pecuarista tenha o pé no chão e sempre buscando a produtividade. Porque o que nós queremos numa recuperação de pastagem é que o pecuarista faça um trabalho a baixo custo, mas também tenha uma resposta nessa pastagem. O que nós precisamos hoje é aumentar unidade animal por hectare. No sul, a gente pretende de 3 a 5 UA por hectare, e no Brasil central a gente sonharia para trabalhar em torno aí pelo tamanho que são essas propriedades, de 5 A por hectare. Isso nós estamos trabalhando pastagem e reserva de alimentação para os períodos secos. É muito importante a gente falar isso. A gente sabe que existem alguns trabalhos que com algumas pastagens nobres se chega a 10 UA por hectare, mas são só períodos em que a pastagem é uma pastagem de verão. Você poderá ter dentro da tua propriedade esse tipo de pastagem, mas sabendo que vai funcionar de 6 a 8 meses. E o que nós queremos é uma realidade brasileira de dobrar essa UA para ter uma produtividade maior e para que o pecuarista ganhe mais dinheiro, no caso. Então, normalmente quando vai se tomar uma decisão de uma recuperação de pastagem, após aquele mapeamento que nós já conversamos você vai notar que nós temos áreas assim, áreas rapadas, com exposição leve de solo. Você vê que nós não temos presença de plantas invasoras, que nós vamos conversar logo em seguida. Então houve o que? Gramou, o que o pecuarista fala, a pastagem ela não está voltando. Mas por que isso acontece? Há uma compactação de solo, por falta de matéria orgânica, que nós já conversamos esse assunto. E o que acontece? Porque a compactação que o bovino faz, dependendo do tipo de solo, se for um solo argiloso é um pouco mais pesado, mas se for um solo arenoso é um pouco mais leve, essa compactação vai ficar em torno de 10 a 15 centímetros. Então não é uma compactação, uma compactação muito profunda. E aqui sim que o pecuarista vai ter que tomar algumas decisões do que nós podemos fazer para fazer esse pasto voltar, no caso. Mas não é complicado. Bem, primeiro, no inverno que a gente trabalha, antes de entrar na recuperação diretamente, você trabalhar com as plantas invasoras. Qual que é um dos motivos que o seu pasto vira um rapador, que nós chamamos, né? Porque a planta invasora, o animal faz o pastoreio e não se cuida das plantas invasoras. O que a planta invasora faz? Ela faz sombreamento. O que acontece? Esse pasto ele não consegue aprofundar as raízes e ele vai ficando com as raízes superficiais e vai gramando. Ele não consegue fazer um perfilhamento de folhas, que é o grande segredo. O perfilhamento só virá se as raízes se aprofundar para buscar água. Então o que nós aconselhamos nisso aqui? Dependendo do tipo de planta invasora que você tem, no período seco, que a pastagem também está sentindo, é quando a planta invasora tem que você fazer o tratamento. Se você tem planta invasora que é por semente, não adianta. Invasora por semente, o trabalho é lento, devagar, é no enxadão, porque se você roçar, você vai fazer plantio dessas sementes. Então, muito cuidado com isso. Então, tem que ver qual é o tipo de planta invasora que você tem, para que você tome essa decisão. Se você tem planta que é arbusto e não tem semente, você vai ter que, ou foice, ou essas máquinas movida a gasolina, em que você possa serrar ela embaixo, e você vai ter que usar produto químico, mas com pincel para passar no toco para matar ela, no caso. Se você tiver, no caso, eu não quero falar muito aqui do tipo de plantas invasoras, que como nós estamos falando para o Brasil inteiro, eu não quero correr o risco de, na sua região, você ter um tipo de planta invasora e eu estou falando de outra. Mas no básico é isso. Tudo que for por semente,
você tem que tirar ela do pasto. Você não pode querer roçar que você vai estar fazendo plantio. Se for planta invasora, que nós chamamos aqui, que ela se reproduz por batata, por exemplo, você tem que tomar cuidado se você for mexer no solo que está fazendo plantio. Então você tem que cortar e vai ter que usar química aí, no caso. E muitos pecuaristas, aquilo que a gente fala quando você tem um pasto, que você não tem muita planta invasora, é você só fazer uma escarificação de solo. É só você cortar o solo sem remover ele no caso. Por quê? Toda vez que você faz uma remoção de solo, você corre o risco de expor mais a raiz da planta, e nós estamos numa recuperação. Então, recuperar uma coisa, reforma outra. Na recuperação, a gente não expõe as raízes do pasto, a gente preserva. Então, você vai simplesmente cortar o solo para que a água infiltre e para que as sementes elas consigam germinar. Esse equipamento aqui foi desenvolvido por um pecuarista até. A gente conversou, esse aqui lá no Mato Grosso do Sul, e ele entendeu bem e funcionou maravilhosamente bem. Se você tiver que fazer, como diz, uma calagem, que nós chamamos, se você fez aquela análise, o teu pH e o tipo de pasto que, como diz aqui, você vai usar, ele exige um pH um pouquinho em torno entre 4 e 5,5, você vai fazer o que? Antes da chuva, você pode jogar o calcário por superfície, certo? Toda a recuperação de pastagem a gente pede no mínimo 60 dias de descanso, são mínimo 60 dias, para que o pasto faça um ciclo completo, principalmente se for por sementes. Se o pasto é por semente, então tem que fazer um ciclo completo nele. E agora, se for no caso aí uma hermátria, se for uma estrela, não, a gente pode trabalhar aí com 35 dias, é o suficiente. E já existem alguns equipamentos no mercado que você faz o 3 em 1 que nós chamamos, né? Você escarifica o solo, você corta, escarifica, você derruba aí, no caso, se você quiser usar aí um fósforo junto com um pouco de semente, que nós recomendamos numa recuperação de pastagem em que você consiga fazer uma escarificação, é trabalhar em torno de 28% de semente do pasto que você já tem, já no caso, né? E aqui ele já vem fazendo um trabalho já de cobertura. Existem muitos equipamentos, como dizem, no mercado, né? Então, você pode, por exemplo, procurar, que você vai ter várias alternativas. No próximo módulo nosso, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas pastagens, certo? Vamos falar sobre pastagens que são mais exigentes, pastagens que são menos exigentes. E numa recuperação de pastagem, nós conversamos aqui, o primeiro adubo que você vai usar é cerca. Nós vamos conversar muito sobre o próximo módulo, falando sobre pastagem. Acompanhem, como diz, no nosso canal, e dê um joinha.